O Ronald, o Torres ficou em silêncio lá na PF, né? O Torres ficou em silêncio. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai até para Brasília. O Márcio Rocha vai atualizar essa situação pra gente. Era pra muitos uma caçapa cantada, viu, Zaidan? Ele ia se comportar dessa forma, é um direito dele. E é uma pena porque a gente queria muito saber, né? Ele tem muita coisa pra dizer, os mais variados aspectos, né? Mas principalmente sobre a ação do dia 8. Ele tem muito o que dizer e tem o que dizer também sobre aquele documento que foi achado, ou que eles chamaram de rascunho de documento que foi achado na casa dele. Tem uma série de coisas para dizer. E ele voltou bem esquecido, né? Porque ele esqueceu o celular nos Estados Unidos. Veja você que isso também é passível de acontecer. Claro. Agora, eu imaginei duas possibilidades, né? O silêncio, só falo perante o juiz, não vou falar nada para a polícia. Ou então, até porque imagino que já há uma tendência muito grande para que as minhas explicações não sejam aceitas, então só vou falar perante o juiz. É uma hipótese. E a outra hipótese seria chegar e dizer, olha, eu era ministro, deixei o ministério, acabou o governo, fui convidado para voltar à Secretaria do Distrito Federal, disse para o governador, preciso de um descanso, porque eu estava trabalhando muito, então me dê 2 semanas e fica aí o subsecretário tomando conta. Aliás, subsecretário que foi pouco citado, pouco questionado, também teria de ser ouvido, mas ele optou pelo silêncio. Eu acho que principalmente em razão da tal minuta, né, daquele projeto para basicamente estabelecer uma intervenção do governo no Tribunal Superior Eleitoral. Rascunho de projeto de golpe, né, Zaidan? Rascunho de projeto de golpe. E ele já havia dado uma explicação ali, em rede social e tal, né? Dizendo que mandaram aquilo lá, a gente recebe sugestões todos os dias, né? Então chega lá o envelope para o doutor Torres, né? E aí, e agora precisa saber, tá bom, mas tem o remetente pelo menos, né? Quem mandou, de quem foi a ideia. Essa ideia foi apresentada a alguém soube, alguém se posicionou, alguém considerou, ou você achou ridículo e já colocou ali junto com o material que seria descartado. E é essa a explicação que ele precisa dar, né? Porque não é um papel qualquer, não é uma sugestão qualquer, não é? Não é, olha, precisa aumentar os salários da Polícia Federal, ou então quando ele estava no Ministério da Justiça, ou então precisa aumentar o número de aprovados em concursos, precisa fazer concurso, tem menos gente do que deveria, precisa melhorar a estrutura, precisa voltar força-tarefa com participação da PF, qualquer coisa do gênero. Denunciar delegado, né? O que fosse. Né? Isso é rotineiro, realmente chega toda hora. Mas guardar no guarda-roupa de casa? Algo que sugere um golpe, né, uma ruptura, é muito esquisito. Então, provavelmente ele manterá o silêncio até que seja ouvido em juízo, né? É o que deve acontecer. E todo como você disse, né, Zaidan, é claro que ele não ia encontrar o clima mais amigável, né, para prestar o depoimento. Óbvio que o clima não seria razoavelmente hostil, por isso talvez a defesa prévia de querer estar na frente do juiz para poder dizer tudo aquilo que ele fosse indagado. Até porque ele não poderia separar os temas, né? Não daria para começar a falar do 8 de dezembro e falar assim, não, de 8 de dezembro eu não falo da minuta, né? Aí não daria, né? Aí não dá para selecionar este assunto sim, este não, para falar no depoimento, né? Seria passar recibo, né, Aí Ronald? sim, né? Aí sim. Se não é para falar, não fala nada, né? Claro, claro. Então até dizendo, não, ele está protegendo, essa é a avaliação, inclusive dentro do Supremo. Não se sabe. Provavelmente ele leu tudo que havia para ler, ouviu tudo que havia para ouvir e chegou à conclusão que já havia uma condenação prévia. Então ele falou, não vou falar nada para a polícia,
como a gente sempre ouve nos filmes, né? Tudo que você disser pode ser usado contra você, né? Filme, novela, em tudo que é lugar. Usam essa expressão. Daqui a pouco até o Márcio, o João Pedro Melo vem de Brasília e vai falar um pouquinho mais sobre isso e também sobre o ministro Flávio Dino, que falou hoje sobre os atentados. Aliás, o ministro Flávio Dino, em entrevista, também falou, respondeu aquilo que saiu de uma fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobre os atentados, né? E você chegou a ouvir, né, Zaidan, o que disse o Zema? Ouvi. Agora, eu espero também que o Flávio Dino dê uma explicação para aquela pergunta que foi feita lá pelo Marcos Duval, senador, que garante que chegaram informações relevantes e que se comprovaram verdadeiras, né, no dia 8, para o Ministério da Justiça. Então ele precisa dizer se isso não chegou até ele, se ficou ali na subsecretaria, se chegou, o que ele achou, o que ele fez. Até porque houve também um pedido de investigação feito por um deputado federal, um pedido de investigação que foi encaminhado diretamente para o Alexandre de Moraes, para que ele abrisse uma investigação sobre qual foi a reação do Gabinete de Segurança Institucional e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que eles fizeram com as informações, inclusive no caso do Ministério, informações que chegaram do gabinete, dizendo, olha, está com cara de que haverá problema, e não será um problema pequeno. E aí? Então, foi feito esse pedido. Só que, rapidamente, a resposta do ministro Alexandre de Moraes foi não tem nada para investigar. E isso é ruim, né? Isso é ruim. Ele pode até chegar à conclusão, no início da investigação, que não tem nada, que não tem elemento algum. Mas ele descartou a priori ali qualquer possibilidade de investigação. De qualquer maneira, isso não isenta o Flávio Dino de explicar. Você recebeu informações? O que você fez com essas informações? Tanto que o próprio Lula irritou-se com o Múcio e com o Dino. Só que no caso do Dino, a coisa arrefeceu quando ele teve... Aquilo, obviamente, não leva muito tempo para ser preparado, mas preparou ali um documento que dava base para uma intervenção específica na segurança pública do Distrito Federal, né? Isso. E se houve participação de alguém da ativa, foi ali um soldado, um cabo, seja lá o que for, que estava à paisana. Essa é a posição das Forças Armadas, né? Ou seja, ela está deixando claro que não participou de qualquer movimento em direção à ruptura, que não apoia qualquer movimento nessa direção e que quer uma relação institucional. Essa relação institucional, ela não pode ser nem objeto de discussão. Não é direito nem do presidente da República, nem do comando militar desconsiderar a relação institucional. É uma obrigação que eles sempre atuem levando em consideração as obrigações mútuas e aquilo que cabe a cada um. No caso do Executivo, aprovar aquilo que possa melhorar o desempenho das Forças Armadas nas suas funções institucionais. Agora, que muitas vezes você tem o fomento, até político, né, para criticar as Forças Armadas, para lançar desconfiança, e do lado de lá, gente que faz um discurso de ressentimento, esse governo não gosta da gente, não sei o quê. Sempre tem o ator político, né? Agora, a obrigação do governo e das Forças Armadas é que o papel institucional de cada um seja cumprido, o que, inclusive, inclui boas relações institucionais. Não precisa um gostar do outro, não precisa um tomar café na casa do outro.